ela vai revelar um pouquinho da sua carreira, vai falar um pouquinho do trabalho que ela faz. Então, se você tem alguma pergunta e até mesmo alguma sugestão de pautas, podem ficar à vontade aqui e mandar, que na medida do possível a Michelle vai responder. Claro. Michele, vamos voltar lá atrás, alguns anos atrás, quando você entra nos lares da maioria de nós brasileiros e a gente ficava encantado com aquela menininha loirinha muito esperta de um dos programas infantis mais admirados e assistidos de todo o país, tá? Que era o Bom Dia e Companhia. Eu Aham. acho que o ano era 1998 e eu acho que você permanece no programa até 2003. À medida em que você foi crescendo, o país foi ainda mais ficando apaixonado por você e a gente quer revelações. Como que você entrou no programa, como que era gravar o programa, sendo você ainda muito pequenininha, né? Sim. Bom, então, é, a- quando eu era pequenininha. Para. Olha quem entrou, mais um famoso Igor Laje. Igor, um abraço, meu querido. Eu sei que você está vindo com novidades aí, está retornando, acho que numa série, né? Participa aqui, conta essa novidade para a gente. Logo em breve, eu quero bater um papo com você. Elisa Rosa também, que fez Malhação. Um beijo e obrigado pela audiência aqui. Você, pé quente, hein? Você viu? Bom, quando eu era pequenininha, a minha mãe é formada em balé, né, pelo Teatro Municipal, e ela dava aula de dança do ventre na época. É, e aí ela me levava junto com ela e eu acabei aprendendo os passos. E aí eu me apresentava e dançava, participava de concursos. E aí ela sempre admirou muito o Silvio Santos e queria conhecer o Silvio Santos e decidiu participar daquele programa Topa Tudo por Dinheiro, fazer uma pegadinha, né? E o produtor falou que tinha uma pegadinha lá que precisava de uma criança, que se ela tivesse uma filha ou um filho, que poderia ser essa pegadinha para ela participar. E ela falou assim: não, eu tenho, eu levo então ela, e porque ela queria conhecer o Silvio Santos. É, e aí eu participei da pegadinha e naquele estilo, né, de criança espontânea, que fala abobrinha, que o Silvio adora. E aí, quando terminou a pegadinha, que a minha mãe saiu do palco, quando terminou o quadro, que minha mãe saiu do palco, o Silvio virou para ela e falou assim: olha, fala com aquele produtor ali, porque eu quero contratar sua filha para minha emissora. É, então foi assim que eu fui contratada diretamente pelo chefe. E aí ele decidiu me Gente, colocar no elenco do Bom de Companhia, onde eu fiquei durante 5 anos. E aí as gravações eram muito legais, assim, eu tive, como eu disse, foi uma das melhores experiências da minha vida. Eu aprendi tudo, assim, muito do que eu sei hoje, tanto tecnicamente, artisticamente, pela interpretação, quanto de postura profissional e de métier de TV, né? Eu aprendi no Bom de Companhia, durante esses 5 anos que eu fiquei lá. A gente gravava de 3 a 4 vezes por semana, então eu não ia muito na escola, eu ia nos dias que sobravam. E a minha rotina para gravação era porque eu não sabia ler ainda, né? É, e aí aham. no segundo ano de programa, mudou toda a estrutura do programa e eles passaram a fazer historinhas mesmo, né? A gente tinha historinhas e eu tinha falas, eu tinha texto. Só que eu não sabia ler ainda. Então a minha rotina era geralmente a seguinte: é, no dia anterior à gravação de noite, a minha mãe recebia os roteiros, lia para mim, para eu ir decorando, então eu decorava através da minha mãe. É, e na sequência, eu tomava banho, tudo, e secava o cabelo e fazia aqueles rolinhos, né? A minha mãe que fazia com o dedo, assim, os rolinhos no cabelo, prendia com grampo, botava a redinha e dormia com aquele cabelo todo enroladinho. E aí, no dia seguinte, a minha mãe me colocava no carro dormindo ainda, porque eu sempre fui muito preguiçosa. Então, a gravação não era muito cedo, a gente saía de casa, sei lá, 9h30 da manhã. Mas ela me colocava no carro dormindo, assim, eu ia de pijama até As o. gravações aconteciam qual horário, Michele?
Então, a gente tinha que estar no SBT umas 11 da manhã. E aí a gente gravava geralmente da 1 até as 8, assim, mais ou menos. É, então eu chegava de pijama lá no estúdio, aí que eu ia me arrumar, né? Fazer maquiagem, cabelo, separar todo o figurino bonitinho. E aí a gente gravava até umas 8 da noite e daí ia embora. Isso era tipo de 3 a 4 vezes por semana, mais ou menos. Então eu passei boa parte da minha infância dentro do SBT, assim. E aí era muito legal, porque tinha todo um elenco, né? Então tinha os meninos que eram manipuladores e faziam os bonecos. Então a gente se divertia muito assim, nos bastidores, assim, no camarim, no, nos intervalos, assim. E eles são hoje, assim, tipo, parte da minha família, assim, distantes, né? Não temos mais contatos, mas quando eu lembro Uhum. do sentimento, é como se fosse uma pessoa distante da família, de tanto tempo que a gente passou junto e tantas experiências que a gente dividiu, assim. Muito legal. E a Jaque, você tem contato com ela hoje? Ah, só por Instagram, como com eles também, né? A gente se vê pelo, assim, fica Uhum. se acompanhando pelo Instagram, vendo as coisas um do outro, comentando, sempre torcendo um pelo outro, né? Mas a vida acabou levando a gente para caminhos diferentes, assim, de todos eles, inclusive da Jaque. Então acaba que a gente não tem esse contato, assim, diário e tal, mas essa é uma parte muito boa da internet, né? A internet tem uma parte meio. É. Mas essa parte é muito boa, porque você consegue continuar acompanhando as pessoas, mesmo que você não esteja ali convivendo, né? Eu adorava o programa, eu era fã de vocês. Inclusive a Jaque eu a conheci pessoalmente num trabalho que ela fez. Tiramos inúmeras fotos. Nossa, eu amei. Ela foi muito simpática e muito bonita, né? Ela continua linda ainda. Linda, linda, linda. Sempre foi, né? E já falaram para você que vocês se pareciam muito, vocês tinham uma aparência física muito próxima, um entrosamento também muito bom em cena. Não, de Eu achei que entrosamento. vocês fossem parentes, inclusive. Não, não. De entrosamento, sim, mas de aparência, não. Assim, nunca me Eu falaram. Mas achei. acho que o fato de nós duas sermos loiras, né? Muito branquinhas, pode ter ali uma semelhança. E curiosidades, ô Michele, das gravações. Como que acontecia as gravações? Era tudo gravado mesmo? Vocês gravavam com TP? Como que era? Revela para o público de casa as curiosidades de bastidores do programa Bom Dia e Companhia no período em que você trabalhou, né, de 1998 a 2003, quando era apresentado pela Jaqueline Petkovic. Eu sei que as pessoas gostam muito, assim, né, dessas Curiosidades. curiosidades, desses detalhes e tal, mas era tudo muito profissional, assim. Todo mundo recebia os textos antes, a Jaque usava ponto, se eu não me engano, às vezes. Não, eu acho que TP ela não usava, não. Porque assim, eu era muito nova, né? Então eu não me lembro de muita coisa. Eu lembro que a gente teve 7 diretores diferentes. Então a produção estava sempre mudando, o diretor estava sempre mudando. Tiveram 2 diretores que eu gostava muito, que era o Milton e o Norberto. São 2 diretores assim que eu vou levar para sempre no meu coração. E aí era isso. As gravações era tudo gravado mesmo. E a gente gravava de 3 a 4 programas por dia. E aí os meninos ficavam sempre escondidos no cenário, né? Pra conseguir manipular os bonecos. Então, e a gente fazia tudo na hora. Cada um recebia o texto e decorava o texto, e a Jaque com o ponto. E, e a gente, antes da gravação mesmo, o diretor falava, então, vamos lá, junta aqui. Vamos bater o texto. Aí a gente ia batendo o texto que a gente chama, né? Que é só, tipo, meio que ensaiar, assim, É fazer, tipo tipo que nem um quando. ensaio. Tipo um ensaio. E aí, no ensaio, ele ia falando assim, tá bom, então, Michele, você vai entrar dali, tá bom? Tá bom, vai, pode continuar batendo texto. Aí, tá bom. Aí, quando você entrar, você vem e senta aqui, tá bom? Tá bom. Continuava batendo texto. Aí, então, ó, nessa hora você pode descer e ir pro outro lado do palco, que a gente vai focalizar a câmera em você, tá bom? Tá bom.
E aí, nisso, ele ia dando as coordenadas para mim e para todos os outros, né? E para todos os outros. Então, passava aquela cena, já tinha tudo estipulado. Então, tá bom, vamos gravar. E aí, a gente gravava. Então, tudo acontecia muito coordenadinho, assim, né? O pessoal, os cinegrafistas e aderecistas sempre deixavam tudo que a gente precisava, tudo certinho. Então, às vezes, quando tinha cena que tinha, tipo assim, sei lá, a gente vai fazer como se estivesse num laboratório. Então, tem que montar um cenário com um monte de tubo de ensaio e essas coisas. Aí, o diretor falava, 5 minutos para montagem de cenário. Aí, a gente ficava papeando, conversando, qualquer coisa assim, enquanto eles montavam o cenário, e aí a gente ia gravar. Quando terminava de gravar um bloco inteiro, um programa inteiro, aí sim ele falava, então, pausa para se trocar, a gente vai gravar o episódio tal. Aí a gente ia lá no camarim, se trocava tudo bonitinho, porque daí já sabia qual roupa que ia ser usada em qual programa, né? Trocava cabelo, refazia maquiagem, voltava pro estúdio. Então é tudo muito, muito quadradinho, assim. Então é difícil dar coisas erradas ou ter grandes estripulias, assim. Era divertido porque o pessoal era muito engraçado e aí a gente, enquanto a gente tava... eu era criança também, né? Então eles me faziam rir o tempo inteiro. Ficavam fazendo palhaçada pra eu dar risada. Então era muito divertido. Legal. Eu costumo dizer o seguinte, analisando o seu perfil, né? Você foi a revelação no momento. Se hoje nós temos a Maísa, que despontou depois como apresentadora, Sim. na verdade começou por você, né? Você foi a primeira, a Maísa surgiu agora. Então, assim, a gente até conseguiu depois clipar algumas pérolas que a Maísa soltou ao longo dos programas, né, em que ela apresentou. E você, Michele, você teve alguma pérola dessa também? De Não, falar alguma coisa assim? eu tive só no dia da pegadinha. No dia da pegadinha, que a pegadinha era o seguinte: ele me deixava num camarim, só que era um camarim bem grandão, assim, com uma parede de A espelho. pegadinha é do Silvio Santos, né? Do Topa Tudo por Dinheiro. Exatamente, a pegadinha não topa tudo por dinheiro. Eles me deixavam sozinha num camarim, assim, só que nesse camarim tinha um boneco. Que tinha um manipulador lá dentro manipulando, e aí o boneco chamava, puxava assunto comigo, e aí eu falava. E aí sim, teve alguma pérola que eu não me lembro, mas que a minha mãe falou assim: ai, eu morri de vergonha quando você falou isso, alguma coisa assim. Mas no programa era tudo gravado e tudo estipulado, né? Então tudo que eu falava era o que estava no roteiro. Então eu não tinha chance de criar, liberdade para criar essas coisas, eu não tinha, era tudo roteirizado mesmo. Mas eu costumo brincar com isso que eu falo para os meus amigos que eu sou o protótipo da Maísa. Eu sou o protótipo da Maísa, entendeu? E Depois da sua eu passagem. trabalhei com a Maísa depois. Quando eu era garota, Sério? Em qual quando eu era produção? propaganda de. Quando eu era garota propaganda de uma marca, da marca de calçados, que era Pé com Pé, ela também fez jobs e aparições para essa marca. E a gente ia. Ela não estava no SBT ainda. A gente ia em desfiles, gravava propaganda juntas. E era engraçado porque ela sempre teve, né, essa autenticidade de fazer o que quer, né? E falar o que quer na hora que quer. Só que ela gostava muito de mim. Então aí tudo que os donos da empresa e os produtores queriam que ela fizesse, eles falavam para mim assim, ó, vai lá, pede pra Maísa que a gente tem que tirar uma foto com o fulano de tal. Aí assim, ó, alguém X falava assim, Maísa, vamos tirar foto com o fulano? E aí ela falava, eu não, Deus me livre, qualquer coisa assim, tipo, não conheço ele, quem é ele? Aí eles vinham pra Aham. mim e falavam, Michele, vai lá, pede pra Maísa tirar foto com o moço, por favor, a gente tem que tirar foto com ele. Aí eu ia lá e falava, oi, mamá! E aí, o que você tá fazendo? Ah, ai, o que você acha da gente ir lá tirar uma foto com... Nossa, eu sou muito fã daquele moço, eu queria muito tirar uma foto com ele. Aí ela falava, mas você queria tirar foto com ele? Vamos lá tirar uma foto com ele, então. Eu falava assim, jura? Você tira uma foto comigo, então, e com ele?
Ah, tiro, vamos lá então. Aí eu conseguia fazer ela tirar a bendita da foto. Então, era sempre assim, tudo que precisava fazer, eles falavam, Michelle, vai lá, fala com a Maísa. Que legal que vocês se conheceram, então, né? Trabalharam Sim, juntas, sim, inclusive. sim. E eu acho que como eu tive essa, né, eu era ela muitos anos antes, eu acho que eu tinha um jeito de fazer ela ter identificação comigo, assim, né? Eu acho. Eu sabia o jeito de falar com ela e porque ela é assim muito autêntica mesmo, muito original. Então, não tinha. Verdade. Se ela não quisesse fazer, ela não ia fazer de jeito nenhum, assim. Então, mas eu acho que por conta de eu ter experiência, né, de eu saber o que ela estava sentindo, saber o que ela estava passando, que eu tinha esse jeito para lidar com ela. Aos 9 anos, Michele, você participa do humorístico A Praça é Nossa, né? Já Sim. ali fazendo a sua participação como atriz mesmo. Foi a partir daquele momento que você começou a focar mesmo a sua carreira como atriz? Ou não? Eu acho que foi. Eu acho que foi, foi sim, porque eu fiquei um tempo afastada e aí eu lembro de ter pedido para minha mãe que eu queria voltar a, a, a trabalhar na TV, a trabalhar com interpretação. E aí ela me colocou numa escola de teatro e aí que ela foi lá nos contatos com a Adela, que era a produtora da Praça é Nossa na época. E aí um roteirista teve a ideia de fazer o quadro para mim. É, então eu acredito que tenha sido nesse. Foi antes disso que eu decidi, né? Porque assim, querendo ou não, antes é, eu fazia pela diversão, pela brincadeira. Apesar de que eu sempre fui muito. Levei muito como trabalho, sempre fui muito profissional, assim. É, no Bom Dia eu lembro que assim, se eu ficasse doente, era o meu pior pesadelo, porque eu queria gravar, eu queria fazer as gravações. E a minha mãe falava assim: Meu, você tá doente, você não vai fazer. E aí eu chorava, esperneava, porque eu queria gravar de todo jeito. Tem um dia que eu lembro especificamente, que era o diretor, o tio Norberto, que ele entrou no camarim, eu tava assim, tipo, me arrumando, e aí ele me pegou pelo braço e falou assim: Michele, eu vim aqui te falar, a sua mãe já falou que você não vai gravar. E eu falava assim, não, mas eu vou gravar sim. E ele falava assim, mas eu sou o diretor do programa, eu tô te dizendo agora que você não vai gravar, você tá doente, você tá com febre, você vai pra casa descansar. E eu assim, mas eu quero, tio, por favor, me deixa gravar. Então, eu sempre Aquilo levei era uma diversão para você. muito, muito. Então, eu sempre levei muito profissionalmente, assim, sempre queria gravar, sempre levei como trabalho, mas foi uma coisa que aconteceu, né? Eu tava na pegadinha, fui contratada e aí aconteceu. Então eu acho que na Praça é Nossa foi a primeira vez que era minha decisão. Que eu falei assim, não, eu quero Aham. mesmo fazer isso. Eu quero ser atriz, eu quero seguir essa carreira, então eu quero ir em busca disso. Mãe, por favor, me ajuda. Olha, eu costumo identificar sempre, né? Porque algumas pessoas só chamam apenas de dubladores. Mas eu costumo dizer atriz dubladora, porque para você ser dubladora, você precisa de ser atriz, né? E é um complexo tão grande o mundo da dublagem, né? E até às vezes mais difícil, né? Esse mercado da dublagem do que da própria atuação. Então, tamanha responsabilidade que vocês, atores, dubladores, têm, né? Porque não é apenas colocar a voz, né? Vocês também têm que interpretar um texto, têm que interpretar uma cena, dar vida àquele personagem. Agora, quando você se especializou, Michele, na área da dublagem, né, foi por opção ou você não quis mais trabalhar com televisão? Quando eu comecei a dublar, eu ainda trabalhava com teatro. Porque eu fiz, eu fui indo em cada área, assim, sabe? Eu trabalhei na televisão bastante tempo. Aí, enquanto eu trabalhava na TV, eu fiz teste para teatro e aí eu conheci o mundo do teatro e quis também me especializar nisso e trabalhar com isso. Aí
depois que eu já estava há um tempo trabalhando com TV e com teatro, eu optei só pelo teatro, e aí fui deixando a TV. Depois, quando eu tava, já tinha feito bastante coisa em teatro, que eu fui indicada para um teste de locução. E daí eu conheci o mundo da dublagem. Aí eu fiquei um tempo fazendo teatro e fazendo a dublagem. E aí depois disso a dublagem me consumiu muito e me realizava muito. E aí eu optei por ficar só na dublagem. É, então eu acho que foi, foi assim, sabe quando você vai experimentando? Tipo, ai, Aham. provei desse, é legal, é gostoso, mas nossa, tem esse aqui também que é muito legal, então deixa o outro de lado. Aí esse aqui é muito legal, tá sendo muito legal, tá sendo muito divertido. E, nossa, mas tem esse aqui outro também, esse aqui também é muito legal. Ai, então eu vou fazer os dois e aí, vou fazer só esse. Então acho que foi uma Mas, coisa assim, eu fui aos pouquinhos assim migrando de área, sabe? A dublagem aham. traz um Mas você não abandonou a TV, né? Se surgir um projeto bacana para você na novela, ou até mesmo numa série, você aceita. é uma boa pergunta. Assim, eu não, eu Eu não diria que não, porque eu acho que dependendo do projeto, se fosse um projeto que chamasse bastante a minha atenção, é, era capaz de eu aceitar. Mas não que seja uma coisa que eu esteja indo atrás, por exemplo. Tipo, eu não faz anos, muitos anos que eu não faço teste para TV, não faço. Não corro atrás disso, não vou em busca disso. Então, assim, eu não digo que não. Tipo, se batesse na minha porta, se alguém me oferecesse, se alguém falasse e fosse um projeto legal, seria capaz de eu aceitar. Mas a dublagem me consome em tempo e me realiza. Então, é muito difícil de você largar uma coisa assim, entende? E é muito difícil você largar o certo pelo duvidoso, no sentido de que a TV você tem que estar sempre. Ai, tá, gente, é a impressão que eu tenho, tá? Pode ser que não seja assim, mas a impressão que eu tenho é que na TV você tem que estar sempre se provando. Então, buscamos a própria Maísa. Foi uma criança prodígio. Aí, de repente, ai, mas é só uma criança bonitinha. Tem que se provar que é um ser humano decente. Aí provou que é um ser humano decente, tem uma cabeça super responsável, com questões sociais extremamente bem resolvidas. Ah, então, mas agora, ai, tá crescendo, não tem talento, tem que provar que tem talento. Ai, aí vai lá e prova que tem talento. Sabe, você tem que o tempo Eu inteiro entendi tá seu ponto de vista. provando. Aham. Tem que estar o tempo inteiro se Entendi. Ah, provando. mas você já passou dessa fase. Você é muito talentosa, você fotografa muito bem, você é linda, tem uma dicção, uma voz muito boa. Então, você não tem que provar para o mercado. É comum a questão dos testes na TV, por exemplo. Vai ter uma novela, vai ter uma personagem na novela, e para essa personagem, muitas das vezes, três atrizes, né, fazem um teste para aquela personagem. É só por questão mesmo de identificação, é para saber se o seu perfil casa com aquele personagem. Não é nem necessariamente para sua aprovação para aquele teste, Sim, entendeu? sim. Então, às vezes, a gente ouve as pessoas dizendo o seguinte: vamos pegar Débora Seco, por exemplo. Ah, Débora Seco não foi aprovada para o teste da personagem tal. Isso é muito comum, é questão mesmo de perfil, de mercado, né? Agora, todo mundo sabe que ela é talentosa, além de ser bonita, talentosa, já provou, já fez diversas novelas. Você é da mesma forma. Então, faz só um pouquinho de esforço assim, vai, porque será um prazer te ver numa Obrigada. produção dessa de novo. Obrigada. Na dublagem também é assim, a gente também faz testes, né? Mas como a dublagem não tem a visibilidade da pessoa, né, do artista, da vida do artista, essa aprovação que eu digo é mais a cobrança do artista, né? Que todo artista tem. Às vezes não especificamente pelo trabalho, é o que você falou. A Débora Seco nunca precisou se provar, se passar num teste ou não passar no teste, ela continua sendo uma mega atriz.
Mas vai ter a cobrança daí de, ai, mas ela virou mãe, ai, mas olha, ela escolheu fazer essa personagem, ai, mas olha o que ela tá fazendo, sabe? Tem muito essa cobrança que na área da dublagem a gente não É, tem. A gente só é, foca na qualificação do trabalho, no trabalho que você está exercendo. Então é bem diferente, assim, e a dublagem suga bastante do tempo mesmo, assim, isso não é desculpa. A gente acaba. Porque daí você tem projetos fixos que você tem que estar. Né, dando respaldo, tudo, então às vezes é difícil você falar assim, por exemplo, eu não conseguiria falar assim hoje do tipo, ai gente, não vou dublar durante 3 meses. Mano, não tem como. Eu vou deixar uma galera na mão, vou perder um monte de trabalho, vou decepcionar todo mundo, sabe? Tipo, não tem como. E aí eu falo assim, então, pra um personagem de TV, por exemplo, então eu não posso gravar nesse dia, porque eu tenho escala de dublagem. Não tem como, a aham, produção vai virar pra mim e vai falar assim, é, você tá doida, menina? Então é difícil de conciliar. entendi. Mas É. a esperança é a última que morre. Claro, e vai ter um prazer. Vou ficar aqui ansioso para te ver de novo na telinha. Apesar que eu já acompanho o seu trabalho na dublagem, porque você já dublou diversos personagens, e daqui a pouquinho nós vamos revelar alguns deles. Mas olha que importante, ó, o Rob, o ex-Paquito da Xuxa, ele fala o seguinte: tem muitas pessoas com talento que não têm chances nenhuma, porque não é conhecida por núcleo nenhum. Faz sentido também. Entendeu? Faz sentido o que ele disse, né? É Mas verdade. vale a pena a gente correr atrás, porque às vezes também, né, Michele? Eu vou te falar pelas informações. Eu não sou ator, sou jornalista, mas eu tenho vários amigos que trabalham, inclusive na Rede Globo. Eles falam que diariamente eles precisam de atualizar o currículo na própria emissora. Porque são vários autores, né? Então, tem autor que gosta de trabalhar mais com núcleo tal, com Sim, ator tal. Então, é necessário atualizar o currículo como qualquer outra empresa, né? sim, Às vezes, mandar o currículo e dizer: ó, estou aqui, é sim. necessário. Ó, tem mais uma pessoa, ó, Gildice Paula, diz que também quer te ver na telinha, além de mim, ó. Mais uma Essa, pessoa querendo que você volte. essa é a minha mãe. Ah, sério? Um beijo, dona Paula, tá vendo? Ela me Então, fala ó, mais toda duas semana. pessoas. Ela me fala Sério. toda semana. Você não vai mandar material? Você não tem vontade de voltar pra TV? Ai, mas você não quer? Já te adianto, ó, nós estamos com alguns colegas fazendo sempre testes em Gênesis, porque o núcleo de Gênesis é muito grande. E Sim. já vou adiantar também para o seu público. Amanhã eu converso com o ator Júlio Braga, ele que também fez diversas novelas no SBT, na Globo. Amanhã ele vai estar aqui comigo a partir das 20 horas, contando os bastidores da novela Gênesis. Ele que interpreta o personagem Terá em Gênesis. Que Amanhã às 20 legal! horas. Bacana, né? Arrasou. Muito, muito legal. Olha, eu acho que é Ária, né? Ela disse que ela quer ser dubladora. Você é uma das inspirações dela, Michelle. Olha que bacana, né? Você inspirando novos talentos, pessoas que acompanham o seu trabalho. Isso é muito legal. E Muito obrigada. provavelmente você, como dubladora, atriz dubladora, quando as pessoas descobrem que você dublou uma determinada personagem, as pessoas ficam muito surpresas. Sim, geralmente sim. Quem entra no meu Instagram geralmente tem acesso a muitas personagens que eu dublei, né? Mas mesmo assim, uma pessoa começa a me seguir, é, aí de repente eu posto alguma coisa de uma personagem que eu não posto com muita frequência. Aí a pessoa vem e fala: Nossa, mas eu acompanho o seu trabalho há tanto tempo e eu não sabia que era você que dublava essa personagem. Esse é o maior elogio que um dublador pode receber, assim. É, quando a gente, claro, que o reconhecimento da nossa voz é muito legal também. Mas o principal é quando a pessoa não consegue identificar a sua voz, porque significa que ela de fato estava assistindo ao produto sem se preocupar com a dublagem.
tendo a experiência que uma pessoa assistindo com o áudio original, sem legenda, né? Uma pessoa nativa Uhum. com o áudio original, teria. Então, esse é o maior elogio. E as pessoas ficam bem surpresas e às vezes elas falam assim, nossa, mas eu não consigo identificar a sua voz. Nossa, mas a sua voz é diferente. E tem gente que fala o contrário também, de tipo, nossa, a sua voz é muito característica e eu consigo identificar sempre que eu começo a assistir. Se tem a sua voz, eu já sei que é você. Então, tem sempre as duas reações, assim. Muito legal. Ontem o Alexandre Marconato, ele uma vez, ele foi reconhecido num caixa de supermercado pela Uhum. voz, literalmente pela voz. E você, já aconteceu de você estar no shopping, na rua, no supermercado também, e alguém te reconhecer pela voz, por algum personagem que você já dublou? Não, pela voz, não. Não? Pela voz nunca aconteceu. Sempre tem uma situação que acontece muito, que é a pessoa fala assim, nossa, mas eu te conheço de algum lugar. E aí a pessoa fica tentando buscar, assim, sabe? Do tipo, onde você estudou? Em que bairro você mora? E aí, na sua cabeça, você tá assim, amor, você não me conhece, você conhece a minha voz. Você acha que você me conhece porque a minha voz é familiar para você. Mas não é o meu rosto, é a minha voz. E teve uma vez que eu fui no pet shop, eu tava no shopping, e aí eu tava com a minha cachorrinha e minha mãe falou assim: ai, vamos deixar ela pra tomar banho aqui nesse pet shop? Vamos, tá bom. Oi, tem horário? Tem. Ah, tem agora, pode deixar, tá bom. Aí eu deixei e falei assim: ah, então posso acertar agora? Aí a moça falou assim: claro, pode, só ir no caixa. E aí no caixa tava uma moça assim, com uma cara assim, espantada. Aí eu fiz assim: moça, então posso pagar? Ela, pode. Desculpa, mas é que você é a Michelle Gildes, né? Aí eu falei assim: sou. Aí ela falou assim: eu sei, eu acompanho o seu trabalho, eu sou muito sua fã, eu te sigo no Instagram. Muito bonitinha, muito fofa, muito fofa. Isso Legal. já aconteceu. De a pessoa já me conhecer, me acompanhar no Instagram e aí me encontrar na rua. Mas de reconhecer pela voz, não. Ó, o Gabriel Eduardo, ele diz que você é a dubladora preferida dele, ele diz que ele é seu fã. Obrigada, Legal, né? beijo, Gabriel. Gente, olha só, eu quero aproveitar a audiência de vocês, tá? Se você não tem acesso ao programa Na Lente na sua cidade pelas operadoras RCA e pela operadora NET, eu te convido a se inscrever no canal do Na Lente lá no YouTube. Diversas entrevistas que foram e que vão ao ar na TV, nós disponibilizamos na íntegra as entrevistas no canal no YouTube. Eu já adiantei aqui um furo de reportagem para a Michelle de um ator que atualmente ele é contratado da Record, tá? Fez diversas novelas na Globo, ele tem uma segunda profissão, como ele está fora do ar, aguardando uma nova produção, ele exerce essa segunda profissão e é através dessa profissão que ele paga, inclusive, as escolas dos filhos, tá? E vou adiantar mais um babadinho para você, Michele. Ele teve a participação de um filho, e esse filho, na novela, é claro, tá? E esse filho acabou sendo contratado da Record. Olha que legal. E o filho contracenou com ele também. Ai, Se alguém souber, se alguém souber que novela é essa e de quem eu estou falando, pode mandar aqui, tá? Mas se você tiver curiosidade, dá uma passadinha lá no canal Dona Lente, se inscreva e depois compartilha essa entrevista com outras pessoas também. Michele, com certeza alguém já pediu também para você dublar, para você reproduzir a voz de um personagem que você deu a vida. Então eu quero que você fale para mim pelo menos 5 personagens que você mais gostou, 5 personagens que marcaram a sua carreira como atriz dubladora e que você dublasse pelo menos uma falinha de claro. um desses personagens. Bom, uma que marcou assim a minha carreira, que eu falo que é um divisor de águas na minha carreira de dublagem, é a Dove Cameron, que é uma atriz. Eu sou a voz oficial da Dove Cameron na Disney. Então, tudo que ela fez pra Disney fui eu que dublei. Então, ela tem várias coisas. A primeira coisa que eu dublei dela foi uma série em que ela fazia gêmeas, que eram opostos, assim, extremos, o oposto extremo. E aí, era muito legal. Eu aprendi bastante dublando ela, inclusive.
Então, assim, mudou completamente. Mas o mais famoso dela, eu acho, na Disney, é o filme dos Descendentes, que ela faz a Mal, a filha da Malévola. E a frase que eu mais gosto dela é a frase bordão, assim, dos filhos dos vilões. Que é... Não esqueça, nós somos ruins por dentro. Essa eu adoro dela. Acho que uma das mais famosas, assim, que eu dublo é a N, da série N com E. Que é, assim, tá no meu coração demais. Ela é muito, muito, muito especial, muito incrível. É uma série que eu acho que todo mundo tinha que ser obrigado a assistir para entender o que é empatia e ter um pouco mais de sensibilidade. É a frase que eu mais gosto dela. É uma frase que ela fala bem logo no começo do primeiro episódio, assim, que é uma fala que eu acho que caracteriza muito ela, que é quando ela fala assim: se você tem grandes ideias, tem que usar grandes palavras para expressá-las, o senhor não acha? Que eu adoro. Quem mais? Aí tem outra muito famosa que não é dublagem, mas é game, né? Localização de game. Que muitas pessoas me procuram por conta dessa personagem também. É a Nami, de League of Legends. A frase dela que eu costumo falar é a do oceanos, espalhem-se! Ou maré alta, que são os golpezinhos, né? Outra que eu gosto muito, que é muito famoso, né? Uma das séries mais famosas, é a Sansa de Game of Thrones. A frase que eu mais gosto dela, ela tem algumas, assim, mas a que eu mais gosto é quando ela fala pro Ramsay, seus cachorros, eles eram leais, agora só estão famintos. Que é quando ela vai mandar matar o Ramsay. E o que mais? Aí tem uma que é muito característica, que as pessoas me pedem muito, que é a Serena de Pokémon. Que daí a minha voz Isso. muda mais, que eu acho que é por isso que todo mundo pede, que Então, é a sua voz é muito marcante e serena. Eu acho a sua voz muito marcante ali. muito, muito característica, né? Isso, característica. E aí, as frases que eu falo dela é sempre: se você consegue! Fennekin, lança-chamas! Michele, como que é? Igual assim. A voz da Serena, eu não entendo muito de voz, tá, gente? Mas ela parece ser muito aguda, né? Como que você teve que utilizar uma técnica? Como que foi que você conseguiu, né, manter o equilíbrio da voz gravando a Serena? Sim, eu faço aula de canto e tenho acompanhamento, tinha na época acompanhamento com fono. Então, é um lugar fácil de eu acessar, assim. Quando a gente tá cantando, às vezes as pessoas falam assim, ai, voz de cabeça. Não sei se vocês já ouviram esse termo. Que é o falsete, assim, né? Uhum. Bom, a voz, na verdade, você modifica ela no aparelho fonatório da caixa craniana. Assim. Então, dependendo de onde você joga o ar dentro da sua cabeça mesmo, ele vai ressoar de um jeito diferente. Claro que isso é muito abstrato pra gente, né? Então, as dicas que os professores e as fonos dão são meio abstratas também, mas eles falam assim, ó, tenta jogar a sua voz aqui. Quando você estiver falando, vai praticando, pensando em jogar a voz pra cá. Faz uma voz aguda, bem aguda. Agora, coloca um pouquinho de ar nessa voz e pensa em jogar aqui nessa região do nariz, jogar bastante para a região do nariz. E aí você vai criando essa facilidade em utilizar esses músculos e esses espaços para modificar, para colocar filtros, né? Eu chamo de filtro. Você coloca um filtro na voz, porque o timbre continua sendo o mesmo, continua sendo o seu timbre, mas tem aquele filtrozinho. E aí, por conta disso, eu tive... Era um pouco cansativo, mas essa voz de cabeça não é uma voz de cabeça que exige muito muscularmente, né? Assim, o que mais pega é quando você precisa usar vozes de garganta ou que exige da sua faringe, da sua laringe, do seu... exige muscularmente da garganta. Esse tipo de voz que eu faço para a Serena, ela é só modificada
nos aparelhos nos músculos e aparelhos da cabeça. Então, não tem esforço muscular. Então, às vezes era um pouquinho Sei. cansativo, dependendo se a escala era muito longa, mas não é uma região difícil para mim. Não é exaustivo, assim, de falar assim, nossa, eu terminava sem voz, ou qualquer coisa do tipo. Tudo é uma técnica, né? Então, como você estudou, você se aperfeiçoou na técnica, você conseguia manter a voz ali, o equilíbrio da voz. Bacana. Ô, Michele, eu quero te agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa Na Lente. Para mim foi um prazer te conhecer melhor. Para mim foi uma surpresa, como eu disse anteriormente, saber que você é a Mi do programa Bom Dia e Companhia e saber que você está aí no mercado se aperfeiçoando, né? Então, assim, amei, amei mesmo essa entrevista com você e vou ficar aqui, assim como a dona Paula, torcendo para que você tenha só mais um pouquinho de vontade de assinar um projeto na TV para a gente acompanhar um pouquinho mais de perto. Muito Obrigado mesmo, obrigada. tá? Obrigada pelo convite, foi um prazerzão estar aqui com vocês. Muito obrigada a todo mundo que ficou aí na live e acompanhou. Um beijo enorme para vocês e até a próxima. Então, agora eu queria que a Serena despedisse de casa e pedisse que o pessoal passasse lá no YouTube, no canal Dona Lente, e se inscrever, para depois compartilhar, é claro, essa entrevista. Ai, gente, vocês precisam passar no YouTube, no canal do Na Lente e compartilhar essa entrevista incrível. Por favor, eu sei que vocês conseguem. Ah, obrigado, Mi. Obrigada a você. Beijo. Boa noite, gente. Beijo. Gente, olha, amanhã eu converso com o ator Júlio Braga, ele que já fez diversas produções na Rede Globo e hoje ele é contratado da Record e interpreta o personagem Terá. Amanhã às 20 horas ele estará comigo. Para quem não sabe, Júlio Braga é irmão da também atriz Sônia Braga. Tá, gente? Então um beijo para vocês, obrigado aqui pela audiência de sempre e até amanhã às 20 horas.